Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Hoje vamos ler juntos o capítulo 4 do livro Sermões de Spurgeon sobre as Parábolas. Se este projeto tem te abençoado, não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal para não perder os próximos vídeos. Obrigada. Capítulo 4. O grão de mostarda. Um sermão para o professor de escola dominical. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Lucas 13, 18 e 19. Não tentarei explicar completamente essa pequena, mas importante parábola. Uma exposição mais abrangente pode ser deixada para outra ocasião. A parábola pode ser entendida como se relacionando a nosso Senhor, que é a semente viva. Você também sabe que sua igreja é a árvore que brota dele e como ela cresce e estende seus galhos até que cubra todo o mundo. De um homem, Cristo Jesus, desprezado e rejeitado pelos homens, morto e sepultado. Assim, oculto entre os homens, dele, digo, surge a multidão que ninguém pode contar. Eles se disseminam como uma árvore que cresce ao lado do ribeiro de águas e produzem abrigo gracioso e alimento espiritual. Chamo-a de importante parábola, e assim é, porque tem um mundo de ensinamentos dentro do menor parâmetro. A parábola é em si como um grão de mostarda, mas seus significados são como uma grande árvore. Nesta época do ano, os professores de escola dominical se reúnem para orar por bênção em seu trabalho, e os pastores são convidados para trazer uma palavra que os encoraje em seu serviço abnegado. Vou alegremente atender essa solicitação. Portanto, meu discurso não será uma explanação completa da parábola, mas uma adaptação da mesma para incentivar aqueles que estão envolvidos no admirável trabalho de ensinar aos jovens o temor do Senhor. Nenhum serviço jamais foi tão importante. Negligenciá-lo seria falha grave. Alegremo-nos em encorajar nossos amigos em seu trabalho de amor. Nessa parábola, lança-se luz sobre o trabalho daqueles que ensinam o Evangelho. Primeiramente, perceba que é uma tarefa simples. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. Em segundo, observe o que resultou dela. E cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. 1. Primeiramente, perceba que é uma tarefa simples. O trabalho de ensinar o Evangelho é como o lançar um grão de mostarda em uma horta. Observe, inicialmente, o que esse anônimo fez. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, ele o tomou em suas mãos para dar-lhe o uso adequado. Um grão de mostarda é algo muito pequeno para merecer uma exposição pública. O homem que o toma em sua mão é quase o único que o observa. Era apenas um grão de mostarda, mas o homem o vê antes em sua própria mente como um objeto distinto com o qual lidar. Não o semeia em um grande campo, mas, por ser apenas um grão de mostarda, planta-o em sua horta. É bom que aquele que ensina conheça o que explanará, que tenha a verdade de Deus de forma distinta aos olhos de sua mente enquanto o detém entre seus dedos. Pouco virá do ensino, a menos que a verdade seja vista com clareza e distintamente reconhecida pelo professor antes que ele confie nela. Pode ser uma verdade simples, mas se alguém a assumir, entender, apropriar-se dela e a amar, ele fará algo dela. Amados, antes de tudo, que nós agarremos o Evangelho, que creiamos nele, que o apreciemos e o valorizemos acima de tudo, pois a verdade de Deus é viva enquanto é amada, e nenhuma mão é tão adequada para semeá-la quanto a mão que firmemente se apropria dela.
Além disso, nesta pequena parábola, percebemos que esse homem possuía uma horta. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. Alguns cristãos não têm horta, ou seja, nenhuma esfera pessoal de serviço. Pertencem ao clã dos cristãos, anseiam por ver todos saindo para cultivar o mundo inteiro, mas não se envolvem de forma particular e pessoal. É prazeroso ser aquecido pelos sermões missionários e zelar pela salvação das nações. Contudo, no fim das contas, o resultado dessa determinação teórica pelo mundo todo não significa muito. Da mesma maneira que não haveria horticultura se não tivéssemos as hortas, não haveria trabalho missionário a não ser que cada pessoa tivesse uma missão. É dever de todo crente em Cristo, assim como o primeiro homem, Adão, ter uma horta para cuidar e cultivar. Há milhões de crianças nas escolas dominicais. Graças a Deus por isso. Mas você tem uma classe? Toda a igreja na obra de Cristo. Que teoria gloriosa! Você está desperto e trabalhando para seu Senhor? Será um tempo maravilhoso quando todo crente possuir seu lote e o semear com a semente da verdade de Deus. O deserto e os lugares solitários florescerão como a rosa quando cada cristão cultivar suas próprias roseiras. Onde mais deveria esse homem não identificado semear sua mostarda, senão em sua horta? Ela estava perto dele e lhe era querida, então é lá que ele vai. Ensinem seus filhos, falem a seus vizinhos, busquem a conversão daqueles que Deus lhes confiou de forma especial. Possuindo uma horta e essa semente, o homem a semeou. E da mesma forma simples é a questão da instrução. Você tem muitas sementes em sua caixinha. Lá estão elas. Veja, pegue essa caixa neste mesmo dia daqui a um ano e as sementes estarão iguais. Coloque-as nessa caixa seca por 7 anos e nada acontecerá. A verdade não é para ser guardada para nós, ela deve ser anunciada e defendida. Há um antigo adágio: a verdade é poderosa e prevalecerá. E esse provérbio é verdadeiro em certo sentido, mas precisa ser temperado com uma pitada de sal. Se você jogar a verdade fora e deixá-la sem voz, ela não prevalecerá, nem mesmo contenderá. Quando prevaleceram as grandes verdades? Ora, quando homens valentes persistiram em declará-las. Espíritos ousados assumiram a causa que inicialmente era impopular. Falaram dela com tanto zelo e com tanta frequência que, em longo prazo, essa causa demandou atenção. Persistiram até que ela tivesse triunfado amplamente. A verdade de Deus é poderosa e tem prevalecido, contudo, não sem as pessoas que lhe deram vida e voz. Nem mesmo o Evangelho, se não for ensinado, prevalecerá. Se a verdade revelada for colocada de lado e mantida em silêncio, ela não crescerá. Veja como, através da era das trevas, o Evangelho permaneceu adormecido em velhos livros nas bibliotecas dos monastérios, até que Lutero e seus companheiros reformadores o trouxeram para fora e o semearam na mente dos homens. Esse homem simplesmente a lançou em sua horta. Não a envolveu em folhas douradas ou a adornou de qualquer forma. Ele a colocou no chão. A despida semente entrou em contato com o solo nu. Ó, professores, não tentem fazer o evangelho ter boa aparência. Não o revistam com suas belas palavras ou elaboradas explanações. A semente do evangelho deve ser colocada no coração do jovem, da forma como ela é. Ensine a verdade de Deus com relação ao Senhor Jesus às mentes infantis. Faça que elas saibam não o que você pode dizer a respeito da verdade, mas o que a verdade diz por si mesma. É maldade pegar o Evangelho, fazer dele um cabide e pendurar nele nossas velhas roupas. Ele não é um barco para ser carregado com os pensamentos humanos, elegantes especulações, recortes de poesias e belos contos.
Não, não. O Evangelho é o pensamento de Deus, em si mesmo é a mensagem que a alma necessita. É o próprio Evangelho que crescerá. Pegue uma verdade de Deus, especialmente aquela grande doutrina de que a humanidade está perdida e que Cristo é o único Salvador, e cuide de colocá-la na mente. Ensine com simplicidade a grande verdade divina de que aquele que nele crer tem vida eterna e que o Senhor Jesus levou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro e sofreu por nós, o justo pelos injustos. Digo, pegue essas verdades de Deus, firme-as na mente e veja o que virá disso. Semeie a verdade divina, não suas reflexões sobre a verdade de Deus, não seus adornos a ela, mas a própria verdade. Isso deve ser colocado em contato com a mente, pois a verdade é a semente, e a mente humana é o solo para que ela cresça. Essas minhas observações são muito simples e banais, e mesmo assim, tudo depende da operação simples que descrevi. Quase tudo já foi tentado na pregação ultimamente, exceto a simplicidade das alegres boas novas e do sacrifício expiatório. As pessoas têm falado sobre o que a igreja pode fazer e do que o evangelho pode fazer. Somos informados quanto às provas do evangelho ou das dúvidas acerca dele, e daí para adiante. Porém, quando nos darão o próprio evangelho, amigos, devemos ir direto ao ponto e ensinar o evangelho, pois essa é a semente viva e incorruptível que permanece para sempre. É fácil trazer um sermão sobre a semente de mostarda, dar às crianças uma degustação da pungência da mostarda, dizer-lhes como ela cresce, que tipo de árvore a produz e como os pássaros cantariam pousados em seus galhos. No entanto, isso não é semear a semente de mostarda. É muito bom que falemos sobre a influência do Evangelho, a ética do cristianismo, o poder enaltecedor do amor de Cristo e assim por diante. Mas é do próprio Evangelho que necessitamos, o qual exerce essa influência. Semeie a semente, fale às crianças da doutrina da cruz, do fato de que, pelas feridas de Jesus, somos sarados e de que, pela fé nele, somos justificados. Não é preciso falar sobre o Evangelho, mas do próprio Evangelho. Devemos continuamente trazer a palavra viva do Deus vivo para falar ao coração dos homens. Ó, que haja o auxílio do Espírito Santo nisso. Ele nos ajudará, porque se deleita em glorificar a Jesus. O empreendimento descrito na parábola é insignificante. O homem tomou o minúsculo grão e o colocou em sua horta. É um afazer comum sentar-se com uma dúzia de crianças ao seu redor, abrir sua Bíblia e contar-lhes a desgastada história de como Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nenhum fariseu se levantaria e tocaria a trombeta quando fosse ensinar as crianças. É mais provável que ele apontasse para os pequenos no templo e dissesse com desprezo: Ouviram o que foi dito? Esse é um empreendimento humilde, mas para a semente de mostarda e para o homem na horta, o semear é assunto totalmente irrelevante. O grão de mostarda jamais crescerá a menos que seja colocado no solo. O dono da horta jamais terá uma colheita de mostardas a menos que plante a semente. Querido professor de escola dominical, não se esgote de seu humilde trabalho, visto que ninguém pode medir sua importância. Diga aos meninos e meninas sobre o Filho de Deus que viveu, amou e morreu para que os ímpios pudessem ser salvos. Encoraje-os à fé imediata no poderoso Salvador para que possam ser salvos logo. Conte-lhes sobre o novo nascimento e como a alma humana é renovada pelo Espírito Santo, sem cuja obra divina ninguém pode adentrar no reino do céu. Lance a semente de mostarda e nada além dela, se quiser produzir mostarda. Ensine o evangelho da graça divina e nada além dele, se quiser ver a graça crescendo no coração de seus jovens. A seguir, consideremos o que o homem semeou. Vimos que ele semeou. E o que foi que semeou? Foi apenas uma semente, e uma muito pequena, tão pequena que os judeus costumavam dizer:
tão pequeno quanto um grão de mostarda. Assim sendo, o Salvador fala dela como a menor das sementes, o que em termos absolutos pode não ser assim, mas de acordo com o dito comum era. Nosso Senhor não estava ensinando botânica, mas falava de uma parábola popular. Sim, o Evangelho parece muito simples. Creia e viva. Olhe para Jesus no lugar do pecador. Olhe para ele crucificado, da mesma forma que Israel olhava para a serpente erguida em uma haste. É a própria simplicidade. De fato, o Evangelho é tão simples que os de status superior ficam cansados dele e procuram por algo mais difícil de compreender. Hoje em dia, as pessoas são como aquele que gostava de ouvir as Escrituras apropriadamente confusas, ou como o outro que dizia: Você precisa ouvir nosso pastor prescindir da verdade. Semear a semente é um trabalho muito comum para os modernos. Eles exigem novos métodos. No entanto, amados, não devemos correr atrás de vãs invenções. Nosso trabalho é semear a palavra de Deus na mente das crianças. Você e eu devemos ensinar a todos a simples verdade de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e que todo o que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Não sabemos nada mais entre os adultos ou crianças. Continuamos a semear essa única semente, aparentemente tão pequena, tão insignificante. Eles falam com desdém. Qual pode ser o resultado moral da pregação de tal evangelho? Não seria certamente melhor discursar sobre a moral, sobre assuntos socioeconômicos e sobre a ciência? Ah, amigos, se vocês quiserem fazer algum bem nestes dias, não os impediremos de o fazer, mas nossa fé é que 100 vezes mais pode ser efetuado pelo Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é inimigo de qualquer coisa boa, ao contrário, é a força pela qual as boas coisas devem ser promovidas. Tudo o que for puro, honesto e de boa reputação é fomentado por esse espírito que é originado em nós pelo simples Evangelho de Cristo. Mas lembre-se, as conversões não vêm de artigos sobre a moral, mas pelo ensino da salvação em Cristo. A purificação e o enaltecimento de nossa raça não serão efetuados pela política ou pela ciência, mas pela palavra de nosso Senhor que vive e permanece para sempre. Para trazer as maiores bênçãos sobre nossa juventude em crescimento, devemos nos esforçar para implantar na mente dos jovens a fé no Senhor Jesus. Que haja poder divino nesse trabalho. Entretanto, a semente, embora muito pequena, era viva. Há uma grande diferença entre um grão de mostarda e um fragmento de cera do mesmo tamanho. A vida repousa nessa semente. O que é vida? Não sei dizer. Ainda que você pegasse um microscópio, não poderia observá-la. É um mistério, mas é essencial à semente. O Evangelho tem algo em si que não é prontamente descoberto pelo inquiridor filosófico, se ele efetivamente o perceber. Peguem uma máxima de Sócrates ou Platão e indaguem se alguma tribo ou nação já foi transformada do barbarismo para a cultura. A máxima de um filósofo pode ter influência mensurável sobre uma pessoa em determinada direção correta, mas quem jamais ouviu que todo o caráter de alguém tenha sido transformado por alguma observação de Confúcio ou Sócrates? Confesso que eu nunca ouvi algo assim. Os ensinamentos humanos são estéreis. Porém, no Evangelho, com toda a sua simplicidade e trivialidade, a vida divina e esta que faz toda a diferença. O ser humano nunca pode rivalizar com Deus, pois falta-lhe esta chama da vida. É melhor pregar 5 palavras da palavra de Deus do que 5 milhões de palavras da sabedoria humana. As palavras dos homens podem parecer mais sábias e mais atraentes, mas não há vida celestial nelas. Na palavra de Deus, por mais simples que ela seja, habita a onipotência como a do Deus de cujos lábios elas procedem. Para falar a verdade, qualquer semente é muito abrangente. O que se encontra dentro da semente de mostarda?
Ora, a tudo o que procede dela. Deve ser assim. Cada galho e folha, cada flor e semente por vir estão, em sua essência, totalmente no interior da semente. Precisarão se desenvolver, mas está tudo lá. E assim, quanto mais se encontra concentrado dentro do simples Evangelho, olhem para ele. Em seu interior encontre-se a regeneração, o arrependimento, a fé, a santidade, o zelo, a consagração, a perfeição. O céu se esconde no interior do Evangelho. Como um filhote de passarinho em seu ninho, a glória habita na graça divina. Inicialmente, podemos não ver todos os seus resultados. Na verdade, não os veremos antes que tenhamos semeado o grão e o visto crescer. No entanto, está tudo lá. Você crê nisso, jovem professor? Já percebeu o que tem em mãos quando segura o Evangelho da graça de Deus? É a coisa mais maravilhosa embaixo do céu. Você crê no Evangelho que ensina? Discerne que dentro de suas aparentemente tênues linhas se encontram contidos o eterno, o infinito, o perfeito, o divino? Assim como no bebê em Belém estava o Deus eterno, assim, dentro do simples ensino, creia e viva, há todos os elementos da bênção eterna para o povo, a ilimitada glória de Deus. Essa pequena semente, o Evangelho de Deus, é muito abrangente. E por essa razão é tão maravilhoso, uma criação divina. Convoque seus químicos, traga-os com todos os seus recipientes e seu fogo. Selecione uma comissão com os maiores químicos vivos, analíticos ou de outro tipo, como quiser. Instruídos, senhores, vocês podem gentilmente nos fazer um grão de mostarda? Podem pegar uma semente dessas, pesá-la e analisá-la. Desta forma, podem determinar todos os seus ingredientes. Até aí tudo bem. Seu trabalho não começou bem? Agora peguem um simples grão de mostarda. Daremos uma semana a vocês. É tarefa bem pequena. Vocês têm todos os elementos da mostarda lá em seu pilão. Façam-nos um grão vivo. Não estamos pedindo uma tonelada. Apenas uma semente ser-nos-á suficiente. Grandes químicos, vocês ainda não fizeram coisa tão pequena? Passou-se um mês. Pedimos um grão de mostarda. E onde está ele? Não o fizeram em um mês? O que estão fazendo? Deveríamos dar-lhe 7 anos? Sim, com todos os laboratórios do reino a seu dispor. Todas as substâncias conhecidas como seu material e as minas de carvão de todo o mundo como seu combustível. Mãos à obra. O ar fica enegrecido pela fumaça e as correntes de água correm imundas com os seus detritos. Mas onde está a semente de mostarda? Isso desconcerta o sábio. Eles não conseguem fabricar uma semente viva. Não! E ninguém pode fazer um evangelho ou sequer um novo texto de evangelho. Os pensadores desta era não poderiam confeccionar outra vida de Cristo para corresponder aos 4 evangelhos que já possuímos. Vou além. Não poderiam criar um novo incidente que seria congruente com os fatos que já conhecemos. Muitos dos atuais autores de romance podem forjar histórias imaginárias em sua bigorna. Que eles escrevam o 5º evangelho. Digamos, o evangelho de acordo com Pedro ou André. Que eles nos deem isso. Nem começarão a tarefa. Quem escreverá um novo salmo ou uma nova promessa? Os químicos inteligentes provam sua sabedoria quando dizem de uma vez: não, não podemos criar uma semente de mostarda. E os pensadores mais sábios igualmente confessarão que não podem fazer outro evangelho. Mas eruditos irmãos estão se esforçando para criar um novo evangelho para o século XIX. Nota de rodapé. Quando este sermão foi pregado. Fim da nota. Mas vocês, professores, farão melhor se prosseguirem com o antigo. Os homens modernos não conseguem pôr vida em sua teoria. Esta palavra viva é o dedo de Deus.
Aquele simples grão de mostarda deve ser criado por Deus, ou não será criado de forma alguma. Ele deve colocar vida no Evangelho, ou este não terá poder sobre o coração. O Evangelho dos professores de escola dominical, aquele do creia e viva, ainda que possa ser desprezado pelos homens, tem em si a vida concedida por Deus. Vocês não podem criar outro que o supere, pois não poderão colocar vida em sua invenção. Vá em frente e use a única verdade viva com suas crianças, porque nada mais tem a vida de Deus em si. Gostaria que vocês observassem essa pequena tarefa de semear o grão enquanto respondemos à pergunta: o que ela representava para aquele homem? Era um ato muito natural. Ele semeou. É muito normal que ensinemos aos outros aquilo que nós mesmos cremos. Não compreendo como alguns, que confessam serem cristãos, nunca comunicam a fé a outros. Gostaria que os jovens de nossas igrejas reunissem outros jovens em torno de si e lhes falassem de Jesus, a quem amam. Fosse tão natural como para um jardineiro colocar as sementes no solo que ele preparou. Semear um grão de mostarda é um ato sem altos custos. Apenas uma semente. Ninguém consegue encontrar uma moeda pequena o bastante para expressar seu valor. Não sei quantos grãos o homem possuía. Certamente não eram poucos. Mas ele tomou apenas um grão dentre eles e lançou-o em sua horta. Ele não esvaziou o erário com essa despesa. Essa é uma das excelências da escola dominical. Ela não exaure a igreja de pessoas ou dinheiro. No entanto, muito resulta dela e não diminui os recursos de nossa Sião. É realizada de forma gratuita, discretamente. É sacrifício de vida e, mesmo assim, que fonte de bênção ela é. Ainda era um ato de fé. Semear é sempre um ato de fé, porque momentaneamente você abre mão e não recebe nada em troca. O fazendeiro pega sua semente de milho selecionada, lança-a no solo de seu campo. Ele poderia fazer muitos pães com ela, mas lança-a fora. Somente sua fé o salva de ser tido como um louco. Ele espera que ela produza 50 vezes mais. Se você nunca tiver visto a ceifa, pensará que a pessoa que enterra o bom trigo enlouqueceu. Se nunca tiver ouvido as conversas, pode parecer absurdo estar constantemente ensinando aos meninos e meninas a história do homem que foi pregado ao madeiro. Pregamos e ensinamos como obra de fé, e lembrem-se, será apenas como um ato de fé que ele corresponderá a seus propósitos. A regra da colheita é: seja feito conforme a tua fé. Creia, querido professor, creia no Evangelho. Creia no que está fazendo quando fala dele. Creia que brotarão grandes resultados de causas pequenas. Continue semeando seu grão de mostarda da salvação pela fé, esperando e crendo que o fruto de seu trabalho virá. Era um ato que não trazia honra ao semeador. O Salvador relatou que o homem pegou o grão de mostarda e o semeou. Mas milhares de pessoas já haviam feito o mesmo durante a metade de sua vida e não foram mencionadas. Ninguém sequer falou em sua honra, meu amigo, embora você tenha ensinado a verdade de Deus. Querido professor, permaneça semeando, embora ninguém observe sua diligência ou louve sua fidelidade. Semeie a semente da preciosa verdade na horta da mente das crianças, pois muito mais resultará desse ato do que você ousaria esperar. Parece-me que nosso Senhor escolheu o grão de mostarda nesta parábola, não porque seus resultados seriam os maiores possíveis para uma semente. Um carvalho ou um cedro crescem muito mais. Ele a escolheu porque é o maior resultado comparativamente com o tamanho da semente. Siga a analogia. Venha para essa escola e veja. O jovem zeloso está ensinando a um menino, uma dessas criaturas selvagens das ruas. Há enxames deles em cada quadra.
Uma dúzia de jovens turcos ou árabes das ruas estão diante dele. Ele lhes ensina o evangelho. Tarefa pequena, não é? Sim, muito pequena. Mas o que pode vir disso? Pense em quanto mais pode alegremente brotar desse algo tão pequeno. O que o jovem ensina? Somente uma verdade elementar. Não o desdenhe. É a verdade, mas é meramente o alfabeto dela. Ele não trata de nada profundo da teologia. Apenas diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Querido menino, creia no Senhor Jesus e viva. É tudo o que ele diz. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O professor está ensinando a única verdade de forma muito simplória, pelo menos é o que ele pensa. Pergunte-lhe, quando ele terminar, o que ele acha de seu próprio ensino e ele responderá: Não me sinto muito bom para ensinar. Sim, o ensino daquele rapaz é lamentado e em sua própria avaliação é pobre e fraco, mas a vida, na verdade, que ele transmite, e os resultados eternos se seguirão. Resultados dos quais falarei na segunda parte do meu sermão. Que o bom Espírito me ajude a assim falar de forma a encorajar meus amados amigos que, à semelhança de Cristo, entregaram-se à tarefa de ensinar as crianças. 2. Por segundo, indaguemos. O que resultou dessa tarefa? Primeiramente, ela cresceu. Era isso que o semeador esperava que acontecesse. Ele lançou a semente no solo, esperando que ela crescesse. Não é razoável supor que ele a teria semeado se não esperasse que ela brotasse. Caro professor, você sempre semeia com esperança? Confia que a palavra viverá e crescerá? Senão, creio que seu sucesso não seja provável. Tenha a expectativa de que a verdade de Deus crie raízes, expanda-se e cresça. Ensine a verdade com zelo e espere que a vida que há dentro dela desvelará suas maravilhas. Contudo, mesmo que o semeador esperasse o crescimento, ele não poderia, por si só, tê-la feito crescer. Depois que colocou a semente no solo, poderia regá-la, orar para que Deus fizesse o sol brilhar sobre ela, mas não poderia diretamente produzir o seu desenvolvimento. Somente aquele que criou a semente poderia fazê-la crescer. O crescimento é a continuidade do poderoso ato pelo qual a vida foi inicialmente concedida. O colocar a vida na semente é obra divina, e o trazer a vida que vem da semente também o é. Essa é uma questão dentro do escopo de nossa esperança, mas muito além de nosso poder. É maravilhoso que a semente cresça. Não a vemos diariamente, deveríamos nos surpreender mais com o crescimento da semente do que com todos os enigmas dos mágicos. Uma semente crescendo é um milagre divino. Você vê um pedaço de terra próximo a Londres coberto com uma horta familiar. Depois de poucos meses, retorna e vê ruas, uma praça pública, uma igreja e uma grande população. Diz a si mesmo: é admirável que todas essas casas tenham surgido em poucos meses. E isso não é, de forma alguma, tão estupendo quanto um campo arado se tornar coberto com pés de milho de 1,5 metros. E tudo isso sem vagões trazendo material ou ferramentas para transformá-lo em uma colheita. Sem o ruído de martelo, sem o tinir da colher de pedreiro, tudo aconteceu sem o trabalho manual dos homens. Maravilhem-se com o crescimento da graça divina. Vejam como cresce, se aprofunda e se fortalece. O crescimento na graça é uma maravilha do amor divino. Uma pessoa se arrepender por meio do Evangelho, crer em Jesus, ser totalmente transformada, ter esperança do céu, receber o poder de ser feita filha de Deus, tudo isso é assombroso. E embora esteja acontecendo debaixo de nossos olhos, falhamos em admirá-lo como deveríamos. O crescimento da santidade em criaturas tão decaídas como nós é alvo de admiração dos anjos, o deleite de todos os seres inteligentes. Para o semeador, este crescimento é muito prazeroso.
Quão jubiloso é ver a semente da graça divina crescer nas crianças! Você não se lembra de quando, pela primeira vez, semeou a mostarda e o agrião em sua infância? Como na manhã seguinte foi e remexeu a terra para ver o quanto ela havia crescido? Como ficou satisfeito quando viu os primeiros brotinhos amarelos e depois uma folha e outra. É assim com o verdadeiro professor. Ele ou ela fica ansioso para ver o crescimento e investiga avidamente à procura dele. O que se esperava aconteceu, e é muito prazeroso para aquele professor, seja lá o que venha a representar para os outros. Uma pessoa insensível diz: "Ah, não acho nada das emoções daquela criança. É só uma impressão passageira, logo ela esquecerá." O professor não acha isso. O frio crítico afirma: "Não acho muita coisa do pranto dessa criança. As lágrimas das crianças estão sempre muito próximas à superfície." Mas o professor está cheio de esperança de que essas lágrimas sejam a verdadeira tristeza pelo pecado e uma busca sincera pelo Senhor. O questionador inquire: não significa nada uma criança dizer que entrega seu coração a Jesus. Os infantes acham que creem muito rapidamente. São facilmente induzidos. As pessoas falam assim porque não amam as crianças e não vivem com o desejo de salvá-las. Se você se compadece das crianças, ficará muito feliz com qualquer sinal de esperança e vigiará por qualquer evidência da vida divina neles. Se você é um florista, verá mais do progresso de suas plantas do que se não fosse jardineiro e não tivesse interesse em tais coisas. Pensem então no que diz meu texto. Cresceu. Oh, que haja uma oração agora mesmo de todos vocês. Senhor, faz o evangelho crescer onde quer que ele cair. Quer o pregador o espalhe ou o professor o semeie. Quer caia entre os idosos ou os jovens. Senhor, faz o evangelho crescer. Orem seriamente por isso, amigos. Vocês não podem fazê-la crescer, mas podem prevalecer com Deus para que Ele a abençoe para sua honra e louvor. Depois de haver começado a crescer, ela se tornou uma árvore. Lucas diz: fez-se grande árvore. Ela já era grande em si mesma, mas sua grandeza se viu principalmente quando, em comparação com o tamanho da semente, o crescimento foi grande. Aqui está o espantoso. Não em que tenha se tornado em árvore, mas em que, sendo um grão de mostarda, tenha se tornado uma grande árvore. Percebem a ênfase da parábola? Já o expus diante de vocês. Ouçam. Foi apenas uma palavra. Menino querido, olhe para Jesus. Nota de rodapé. Testemunho de conversão do próprio Charles Spurgeon aos 16 anos. Fim da nota. Somente essa palavra e uma alma foi salva. Seus pecados perdoados. Seu ser total foi transformado. Um novo herdeiro do céu nasceu. Vem o crescimento? Uma palavra produz salvação. Um grão de mostarda se torna uma grande árvore. Um pequeno ensinamento traz vida eterna. Isso não é tudo. A professora, com muita oração e lágrimas, levou sua aluna para casa e lhe apelou para que viesse a Cristo. E a menina foi convencida a submeter seu coração ao senhorio de Cristo Jesus. Uma vida santa e celestial brotou daquele apelo. Vejam, ela se torna uma menina atenciosa, uma esposa amorosa, uma mãe graciosa, uma matrona em Israel, como Dorcas, entre os pobres, ou Ana com seu Samuel. Que grande resultado veio de tão pequena fonte! As palavras de um professor foram pronunciadas entre lágrimas. Não poderiam ser impressas, pois eram tão simplórias e infantis, mas foram, nas mãos de Deus, os meios de formar uma vida mais doce, mais modesta e mais bela. Um menino era tão selvagem quanto qualquer desordeiro de nossas ruas. Um professor ajoelhou-se ao seu lado com seu braço apoiado no pescoço do garoto. Clamou a Deus em favor dele
e insistiu com ele por Deus. Esse garoto se converteu e, como jovem empregado, foi um exemplo no escritório. Como pai, foi um orientador para sua família. Como homem de Deus, era luz para todos os que o cercavam. Como pregador da justiça, embelezou a doutrina de Deus, seu Salvador, em todas as coisas. Há muito mais que eu poderia descrever, mas vocês podem trabalhar essa ideia tão bem quanto eu. Tudo o que se pode desejar pode brotar de uma simples conversa de um humilde cristão com um jovem. Um grão de mostarda se torna uma grande árvore. Poucas palavras de santa admoestação podem produzir uma vida nobre. No entanto, isso é tudo. Amados, nosso ensinamento pode preservar almas das mais profundas trevas da habitação dos perdidos. Uma alma abandonada a si mesma pode se apressar para a insensatez dos vícios, deles para a teimosia e dela para a determinada decisão de perecer. Porém, por meio do ensino amoroso, tudo isso muda. Resgatado do poder do pecado, como um cordeiro resgatado de entre as mandíbulas do leão, o jovem não será mais vítima do vício, mas buscará as coisas santas e celestiais. O inferno perdeu sua presa e vê que lá em cima os amplos portões celestiais receberam uma alma preciosa, tantos como a areia da praia. Hino 509 da harpa cristã. Chegarão aos portões da Nova Jerusalém, que para lá foram levados pela escola dominical. Aqueles que antes eram tolos estão agora com vestes brancas, lavados no sangue do Cordeiro. Ouçam suas canções de louvor. Podem continuar ouvindo-os, pois essas canções nunca cessarão. E tudo isso brotou de um breve discurso de um trêmulo irmão que se levantou num domingo à tarde para encerrar a aula e falar um pouco da cruz de Jesus. Ou veio de uma gentil irmã que nunca havia falado em público e, mesmo assim, foi capacitada a exortar uma moça que estava ficando volúvel e parecia que provavelmente se desviaria. É maravilhoso que uma alma que esteja tomando a estrada para o céu ou para o inferno possa ser levada, de acordo com os propósitos de Deus, a se inclinar diante dos esforços de um frágil, mas fiel professor. Vocês veem como o grão de mostarda cresceu até tornar-se uma grande árvore. Essa grande árvore se tornou um abrigo. Em seus ramos se aninharam as aves do céu. Na realidade, a mostardeira cresce muito no Oriente. O tipo mais comum pode ter entre 13 e 16 metros de altura, mas há uma espécie que cresce tanto quanto uma árvore da floresta. Provavelmente havia alguma destas últimas na região assombreada onde Nosso Senhor estava falando. A mostardeira, que crescia em vários lugares da Palestina, era de dimensões surpreendentes. Quando a árvore cresceu, os pássaros vieram a ela. Aqui temos influências inesperadas. Pensem nisso. Aquele homem pegou um grão de mostarda que vocês teriam dificuldade em ver se eu a erguesse aqui. Quando a tomou e a colocou em sua horta, tinha qualquer ideia de atrair os pássaros para ela? Ele não. Você desconhece tudo o que está fazendo quando ensina a uma criança o caminho da salvação por meio de Jesus Cristo. Quando você tenta trazer uma alma a Cristo, sua ação tem acoplados a si 10.000 ganchos, e estes podem engatar-se em inúmeras coisas. O santo ensino é a abertura de um poço, e ninguém sabe de todos os efeitos que essas águas poderão produzir naquela localidade. Parece não haver ligação entre o semear do grão de mostarda e os pássaros, mas esses viajantes alados logo fizeram uma feliz relação. Parece não haver conexão entre ensinar um menino e o amansar dos canibais da Nova Guiné, mas vejo uma relação bem possível. As tribos da África Central podem ter seu destino moldado por sua instrução a uma criancinha. Quando John Pounds, nota de rodapé,
1766-1839, sapateiro e professor inglês que ajudou a fundar centros de educação gratuita para as crianças pobres da Inglaterra. Fim da nota. Subornou um garoto com uma batata quente para que ele viesse e aprendesse a ler a Bíblia. Tenho certeza de que não tinha ideia alguma das Ragged Schools, nota de rodapé. Literalmente, escolas mal acabadas, prédios de estrutura simples, quase sem acabamento, que proviam gratuitamente educação, alimentação, vestimenta e abrigo para as crianças carentes. John Paulding foi um de seus fundadores. Fim da nota. Em Londres, mas há uma linha clara entre causa e efeito em toda essa questão. A batata quente poderia ser o emblema da Ragged Schools, quando Naismith, nota de rodapé, David Naismith, 1799-1839, escocês, fundador do movimento missionário na cidade, que atuou no Reino Unido, Europa e Estados Unidos. Fim da nota. Foi de casa em casa, visitando as favelas de Londres. Não creio que ele tenha visto em seu ato a fundação da missão na cidade de Londres e todas as missões das cidades do interior. Ninguém pode afirmar quais serão os finais de seus começos, o crescimento de sua semeadura. Prossiga fazendo bem de formas pequeninas e um dia se surpreenderá com os grandes resultados. Faça a próxima coisa que estiver diante de si. Faça-a bem feito. Faça-a para o Senhor e deixe os resultados com sua ilimitada liberalidade de amor, mas espere colher pelo menos 100 vezes mais. Não sei quantas galinhas vieram ciscar debaixo daquela árvore de mostarda. Quantos pássaros por dia ou por ano vieram e encontraram um lugar de descanso e colheram as sementes que tanto amavam, não consigo dizer. Ninguém consegue mensurar quantos receberão uma bênção por meio de alguém que se converteu. Agora é o tempo dos romances. Nossa literatura está saturada com contos religiosos ou não. Que histórias poderão ser contadas com relação aos benefícios concedidos, direta ou indiretamente, por um único homem ou uma mulher de Deus? Quando você tiver escrito uma história eletrizante sobre determinado assunto, posso lhe garantir que posso emparelhá-la com algo ainda melhor. Um único indivíduo pode espalhar bem-aventuranças por todo o continente e cingir o mundo com bênçãos. Mas o que é isso que ouço? Vejo essa mostardeira. Ela é uma árvore muito maravilhosa. Mas não apenas a vejo, eu ouço. Música, música. Os pássaros, os pássaros. É madrugada. O sol nem bem nasceu, que torrentes de canções. É assim que se produz música? Devo semear o grão de mostarda e colher canções? Achei que deveríamos comprar um órgão, um violino ou algum instrumento eólico ou de cordas para que a música pudesse ser produzida. Mas há um novo plano. Nabucodonosor tinha suas trombetas, pífaros, harpas, cítaras, saltérios, gaita de foles e todo tipo de música. Mas todos aqueles sons misturados não podiam rivalizar com a melodia dos pássaros. Devo semear o grão de mostarda agora e receber a música da forma como Deus escolher. Amigos, quando vocês ensinam a seus filhos o Evangelho do Senhor Jesus, estão semeando música do céu. Toda vez que falam sobre o fluir do perdão comprado como sangue, estão preenchendo os coros da glória com doces vozes que, dia e noite, cantarão canções de devotada gratidão ao nome eterno. Vá em frente, então, se este será o resultado. Se as exaltadas harmonias celestiais dependem de um simples ensinamento, de uma Ragged School, que nunca interrompamos nosso serviço sagrado. Tendo dito tanto,
Agora encerro com essas 3 observações práticas. Não fomos altamente honrados pelo fato de que a nós foi confiado algo tão maravilhoso como o Evangelho? Se essa é uma semente que traz tanto em si mesma e que ela muito produzirá caso seja usada adequadamente, somos benditos e felizes por termos tais boas novas para proclamar. Esta manhã, eu pensava enquanto acordava com a umidade e a chuva e sentindo meus ossos reclamarem. Estarei feliz quando, daqui a mais 4 domingos, tiver viajado e estiver livre para descansar um pouco em um clima mais quente. Esgotado mentalmente e fatigado no espírito, eu me recompus com esta reflexão. Que trabalho abençoado tenho a fazer? Que evangelho glorioso tenho de pregar? Devo ser um homem muito feliz por ter tão alegres torrentes para levar aos meus companheiros. Disse a mim mesmo: eu sou o mesmo. Bem, amado professor, no próximo domingo, quando você deixar sua cama e disser: tive uma semana de trabalho pesado, eu quase poderia desejar que não precisasse ir para a minha aula. Responda a si mesmo assim: mas sou uma pessoa feliz por ter de falar às crianças sobre Jesus Cristo. Se tivesse que lhes ensinar aritmética ou carpintaria, eu poderia me cansar disso. Porém, falar sobre Jesus, a quem amo, ora, é alegria eterna. Que estejamos encorajados a semear a boa semente em tempos ruins. Se não virmos o Evangelho prosperando em outro lugar, não nos desesperemos. Se não houvesse mais sementes de mostarda no mundo, e eu só tivesse 1 grão dela, deveria estar ainda mais ansioso para semeá-la. Você pode produzir qualquer quantidade se somente uma semente crescer. Hoje em dia não há muito evangelho. A igreja renunciou a ele. Muitos pregadores falam sobre tudo, menos sobre a viva verdade divina. Isso é triste, mas é uma forte razão para que você e eu ensinemos o evangelho mais do que nunca. Frequentemente penso com meus botões que outros homens podem ensinar socialismo, fazer palestras ou reunir um conjunto de violinistas para poder formar uma congregação. Mas eu pregarei o Evangelho. E o pregarei mais do que nunca se eu puder. Firmar-me-ei ainda mais naquele ponto cardeal. Os outros podem se atentar às miudezas. Eu, porém, me manterei com o Cristo crucificado. Aqueles de grande habilidade que estão observando os eventos deste dia, eu diria: permitam a um pobre tolo continuar a pregar o Evangelho. Amados professores, sejam tolos em nome de Cristo e guardem o Evangelho. Não temam. Ele tem a vida em si e ela crescerá. Apenas traga-o para fora e deixe-o crescer. Às vezes, temo que possamos preparar demais nossos sermões e discursos com o propósito de nos fazer brilhar. Se for assim, somos como o homem que tentou cultivar batatas. Nunca as cultivou e muito se admirou disso, porque, disse ele, muito cuidadosamente eu as fervi por horas. Então é muito possível que extraiamos toda a vida do Evangelho e coloquemos muito de nós mesmos naquilo que Cristo não abençoará. E por último, estamos comprometidos a fazê-lo. Se tanto vem de tão pouco, temos o compromisso de ir fazê-lo. Ultimamente, as pessoas querem 10% de seu dinheiro. Hordas de tolos são facilmente enredados por qualquer esquema ou especulação, ou sociedade de responsabilidade limitada que lhes prometa trazer imensos dividendos. Eu gostaria de lhes fazer sábios, convidando-os para um investimento garantido. Semeiem o grão de mostarda e cultivem uma árvore. Falem de Cristo e salvem uma alma, e esta será uma bênção por eras e uma alegria a Deus por toda a eternidade. Já houve algum investimento como esse? Que prossigamos com ele. Se a eternidade depende de nossa simples palavra,
que a falemos de todo o nosso coração. A vida, a morte, o inferno e mundos desconhecidos estão nos lábios do zeloso professor do Evangelho de Jesus. Que jamais cessemos de falar dele enquanto houver fôlego em nosso corpo. Que o Senhor os abençoe. Amém e amém. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, na manhã de 20 de outubro de 1889. Fim do capítulo.